Boa noite, meu nome é Gabriel Felipe e eu estou aqui para fazer a apresentação da, do seminário de Filosofia da Ciência, que irá contar como nota da avaliação na terceira unidade. O filósofo escolhido foi Humberto Maturana, que foi o último estudado por nós, e aí o motivo da minha escolha foi que eu considerei Humberto Maturana o, acho que o que mais me atraiu a atenção dentre todos, um pouco por causa da sua origem e, inclusive, me deu até uma certa vontade de estudar mais sobre o filósofo em questão, mesmo eu tendo geralmente muita preguiça de ler, mas ele ainda conseguiu atrair a minha atenção devido à sua forma de pensar e à sua origem. No índice aqui estão todas as coisas que vão ser apresentadas: introdução, biografia, trabalhos, autopoiese, objetividade, critério de avaliação das explicações científicas, ilusão e percepção, explicação pela linguagem, emoções versus ciência, Maturana versus filósofos anteriores, conclusão e referências. Aqui é a biografia. Humberto Maturana nasceu em Santiago, do Chile, tendo uma origem muito diferente dos demais filósofos que nós estudamos, dos demais cientistas, porque ele não era nem americano, nem europeu. Então, isso aí já é uma coisa muito diferente. Ele nasceu no dia de 14 de setembro de 1928 e morreu no dia 6 de maio de 2021, bem recente. Concluiu seus estudos no Liceu Manuel de Salas, em 1947, para logo ingressar na carreira médica da Universidade do Chile. Ou seja, ele era médico. Ele podia se dizer que já tinha iniciado seus trabalhos. Não que era médico, mas que ele estudou medicina. E apesar de não ter seguido com a carreira como médico, mas ele ainda assim estudou medicina. E ele ter estudado medicina foi uma coisa muito importante para ele, porque foi o que abriu as portas dele para o ramo da biologia. E em 1954, seguiu para a University College of London, Universidade do Colégio Universidade do Colégio de London, para estudar de Londres, para estudar anatomia e neurofisiologia, que eram duas áreas que atraíam muito ele, áreas do ramo da biologia, sendo mais uma das diferenciais dele, graças à fundação de Rockefeller. Em 1959, obteve doutorado em biologia, não em medicina, pela Universidade de Harvard, dos Estados Unidos. Trabalhou em diversos ramos, não somente da filosofia, mas também da educação, podendo ser considerado como uma pessoa que pensava à frente por investir nessa área. Apesar dele ter se formado, ter iniciado sua carreira de estudos acadêmicos médicos, a vida de Maturana não se concentrou na medicina, mas na biologia, tanto que ele teve esse doutorado lá em Harvard. E ele não era somente um cara que teve o doutorado em biologia e pronto, eu vou ser somente um professor e tal. Ele realmente investiu na área da biologia, mas como educador. Ele não era somente uma pessoa que estava ali na frente da sala de aula e falava, mas ele não ele investiu muito na biologia, na educação. Ou seja, o seu foco não estava somente na, é, no seu, no seu diploma, mas sim no que ele poderia fazer com o diploma. Ele investiu na educação. E por ele ter investido na educação, ele era muito mais à frente. Ele era à frente, que quando você investe em educação, você está investindo no futuro. E você investe para que o futuro seja melhor. Porque se você não investir em educação, dá problema. A sociedade não evolui. Trabalhos. O objetivo principal de Maturana é explicar o fenômeno do conhecer através de uma abordagem de cunho biológico, diferente dos demais filósofos que tinham uma abordagem mais voltada para o campo das ciências exatas. Maturana, aqueles trabalhos dele
Era a essência dos trabalhos dele. Em vez de ele ter pensado na filosofia como um ramo da física, como um ramo da química, ele desenvolveu seus pensamentos a partir do ramo da biologia, já sendo ainda mais diferente. Não somente, ou seja, nesse momento ele não era somente um chileno da América do Sul, mas ele também era um chileno da América do Sul que era filósofo e fez a sua filosofia a partir da biologia, já sendo bem diferente da sua época e dos demais filósofos que a gente estudou durante a matéria. Autopoiese. A autopoiese é o principal trabalho dele. E ela foi desenvolvida por ele, junto com Francisco Varela, e ela concentrava duas áreas. Era a biologia mais a filosofia. A autopoiese é um nome que a gente usa na biologia, mas que ele usou dela para explicar a forma que nós desenvolvemos a ciência, a forma do conhecer, a forma do desenvolvimento da ciência, mas do homem como si. E ela se refere à capacidade do ser vivo de criar a si próprio. Ou seja, o ser humano ele tem a capacidade de criar a sua própria forma de pensar. Não é somente eu estou aqui voado e alguém me falou alguma coisa. Não, depende de mim para que eu venha desenvolver a ciência. Ou seja, a gente pode simplificar dizendo que a ciência, ela realmente acontece quando acontece a autopoiese, quando a ciência é desenvolvida em mim, entende? Não sei se ficou claro. Objetividade. A objetividade ela pode ser de duas formas. Objetividade sem parênteses, que independe do observador, adota reflexões e métodos universais, válidos para todos os homens em qualquer lugar, sem levar em conta a emoção. O que nós depois vamos ver que isso é impossível na visão de Maturana. Como essa realidade é única, vale a noção de universo e universalidade. Entende que não é assim que o homem conhece. Ou seja, a objetividade seria meio que o caminho que nós seguimos para desenvolver o pensamento científico. E a sem parêntese, ela diz que a gente consegue desenvolver a ciência, mas ela não depende não leva em conta nas emoções. A gente consegue criar ciência sem acontecer nada nas emoções influenciando isso. Mas Maturana discorda. Ele diz que a ciência, sim, ela impacta. Não, a emoção impacta, sim, na forma da gente pensar. E a objetividade entre parênteses, que é adotado por Maturana. Ela leva em conta a emoção e o que a emoção faz nas nossas ações, no nosso modo de experienciar as coisas. Ou seja, toda experiência do homem enquanto ser humano, com o foco a partir do qual a ciência se faz no prazer de explicar as coisas. Ou seja, o cientista tem prazer de explicar as coisas. E assim que ele vai seria tipo o hobby dele. O cientista, ele quer falar mesmo, ele quer explicar, ele tem prazer em explicar, não somente para os outros, mas para si mesmo, o que cada coisa acontece daquela forma. Esse explicar é a reformação de experiência com elementos da própria experiência do observador. Ou seja, você vai explicar um acontecimento e a reformulação da experiência que você teve com aquele acontecimento, com aquele elemento, é a própria experiência do observador. É realmente a experiência sendo revivida, entre aspas. Critérios de validação da explicação das explicações científicas. O fenômeno, isso aqui são coisas consideradas por Maturana, e para ele, a primeira coisa que acontece é o fenômeno. Alguma coisa acontece. E o fenômeno ele não diz respeito ao elemento, o acontecido, mas a forma que aconteceu, a forma de que nós tivemos aquela experiência. Em seguida, a hipótese explicativa. A gente vai fazer aquela experiência, mas com um mecanismo gerativo. Nós vamos fazer com a intenção de explicar o fenômeno que aconteceu. A gente volta para o primeiro ponto. E depois a dedução, que a gente deduz a partir do mecanismo gerativo e das coerências operacionais. A gente vai voltar novamente para a hipótese explicativa
E após a dedução, a gente vai escolher qual o mecanismo gerativo ter o melhor resultado, entre aspas, que a gente considera todos, e faz a realização da experiência novamente. E que seria uma nova experiência. Ou seja, o método que a gente faz vai explicar algum acontecimento, é a partir disso. A gente vai experienciar, vamos criar novamente várias experiências, com mecanismo gerativo, com intenção de fazer aquilo, depois vamos deduzir, a partir do racionalismo, o melhor, e depois vamos realizar a experiência novamente. Só que agora com todos os critérios que foram usados anteriormente. Entendeu? Ilusão e percepção. Elas são indistinguíveis. Nós não conseguimos discernir o que é uma ilusão e o que é uma percepção. Explicar ao conhecedor após explicar... Não, explicar o acontecimento após explicar o conhecedor. Autopoiese. Aquele fato que eu tinha falado antes. A gente precisa explicar aquilo que aconteceu após explicar. Para explicar aquilo que aconteceu, a gente precisa explicar antes quem viu o acontecimento. E autopoiese, que eu retomaria aquela capacidade do ser humano de o ser humano gerar a si próprio. Ou seja, a gente, para entender um acontecimento, nós precisamos antes entender como aquilo aconteceu. Não, para entender algum acontecimento, a gente precisa entender com quem aconteceu. Nós dependemos dessas duas coisas. E a experiência versus explicação da experiência. Às vezes, vai acontecer uma experiência conosco. E só que essa experiência, ela às vezes pode ser provada falsa somente quando a gente for tentar fazer a explicação da experiência. E o que seria? O exemplo do carro no ponto cego, que é usado por Maturana. Nós estávamos andando numa BR, e em seguida aparece do nada um carro pela nossa lateral. E a gente não tinha visto ele antes. A gente olhou no retrovisor e não tinha visto ele antes. E pela experiência, o motorista vai dizer que aquele carro apareceu do nada. Ou que ele veio muito rápido, alguma coisa do tipo. Mas a partir da explicação da experiência, o que a explicação vai dizer é que o carro está no ponto cego. A gente só não conseguia ver o carro porque não dava realmente. E a partir dessa explicação, a gente consegue entender a experiência em si. Explicação pela linguagem. A explicação, ela depende da linguagem. O discurso dá-se na linguagem. Os seres existem na linguagem. É uma coisa muito pregada por Maturana, que nós dependemos da linguagem. E a ciência é explicar. Aí está a importância da linguagem. Porque, por exemplo, se nós formos tentar explicar alguma coisa em português para uma pessoa que não entende português, ela não vai entender. E daí se dá a importância da linguagem. Porque quando a gente está explicando, a gente está dependendo da linguagem. E para a gente fazer a ciência, a gente precisa da linguagem. Precisamos que a pessoa entenda como está sendo transmitida aquela coisa, aquela mensagem, como está sendo feita aquela experiência. O cientista, e para ele o cientista é definido pela forma de explicar. Depois que um cientista, para Maturana, ele se torna um bom cientista somente após ele conseguir explicar um fato da forma dele e que essa forma ela seja a melhor possível explicar. E já que o cientista, como a gente já tinha visto nos slides anteriores, o cientista ele tem prazer em explicar, então se torna ainda mais importante a questão da linguagem. Nós precisamos da linguagem para explicar o acontecimento, explicar a experiência que nós tivemos e dar explicação para a ciência. Voltando aqui, no caso da explicação da experiência. E o negócio da ilusão e percepção é aquele negócio que eu falei. Só para reiterar. A percepção é o que nós vemos, o que nós achamos que vemos. Mas a ilusão é aquilo que a gente acha que viu. Entende? A ilusão, ela, às vezes,
ela é uma forma da gente se enganar. Talvez alguma coisa tenha acontecido, mas ela não é daquela forma que nós vimos. Foi somente a nossa percepção daquele fato que nos fez pensar daquela forma. E depois, de um tempo, a gente revendo aquele acontecimento, a gente vê o quão absurdo seria, como no caso do carro no plano cego. Emoções versus ciência. Domínios para a Maturana, a emoção e a ciência, elas são meio que antagônicas, mas é impossível você andar com elas separadamente, como no caso da objetividade entre parênteses. Objetividade entre parênteses. Não conseguimos separar a ciência da emoção. Então, o que nós fazemos é o seguinte, nós vamos falar das duas juntas. A gente tem que considerar as duas juntas. Não, mesmo que o cientista diga que ele foi fazer o experimento sem levar em conta suas emoções, mas ainda assim essas emoções tiveram alguma impactância naquilo. A emoção é nada mais que o domínio da ação, ou seja, a emoção ela é quem manda na nossa ação, a emoção é quem determina como é que nós experienciamos cada coisa, e ela não se limita somente a estou feliz, estou triste, não sei o quê, mas a todo o contexto no qual nós estamos vivendo naquele exato momento. As emoções são dinâmicas, elas variam, e por elas variarem, elas variam também as explicações. Talvez a gente tenha uma experiência hoje e amanhã a gente vai ter a mesma experiência, mas devido a ter emoções diferentes, estar em situações diferentes, nós damos duas explicações diferentes. Mas ainda é a mesma experiência. O cientista tenta afirmar que não, mas as suas emoções influenciam as explicações, como eu já tinha falado. Maturana afirma que a emoção não entra na validação das explicações científicas, mas o que é explicado surge da emoção. Ou seja, não é por causa de alguma emoção que alguma explicação ela deixa de ser válida, mas ela impacta, sim, na forma em que surge a emoção. Ela impacta, sim, na forma que o que é explicado surge, em como surgiu. Ela impacta até no como surgiu, mas não na validade. Pode até impactar na forma que a gente desenvolveu aquela experiência, mas não vai impactar na forma em que a gente deu a validação dela. A objetividade e a universalidade da ciência são afirmações morais. Isso aqui é uma coisa que eu passei bem por cima, mas a universalidade da ciência, ela seria, digamos que, algo que não se delimita somente a o nosso pensamento raso. Não se limita somente a alguma forma de fazer aquilo, de fazer a ciência, mas de várias formas diferentes. Maturana e os filósofos anteriores. Maturana não acredita que a falsibilidade, a verificabilidade, a confirmação não estão no domínio da ciência. Não. Ele acredita, Maturana acredita que a falsibilidade, verificabilidade e confirmação não estão no domínio da ciência. Tá? As explicações científicas não se referem a uma realidade independente do observador, mas a experiência do homem enquanto homem. Ou seja, a falsibilidade, ela não é independente do observador, onde o observador está situado, mas a experiência do homem enquanto homem, ela se limita não à realidade onde a pessoa está inclusa, mas a experiência da qual o homem é e a qual ele está situado. Não depende dos meios externos, e sim do meio em que o homem é, o meio interno do homem, de como ele está se
de como está a emoção dele, de como está a forma de pensar dele. A validade da ciência se justifica na consensualidade operacional. O que seria essa... Voltando aqui rapidamente. E a consensualidade operacional seria o consenso que existe dentro da comunidade científica sobre tal experiência que foi feita. Já que é impossível você separar a realidade do observador, dele mesmo, da qual ele vive. Então, o que a gente faz é pegar a realidade de vários observadores e tacar junto para que a comunidade científica defina qual se aquela ciência é válida. Ou seja, ela não vai depender somente de uma pessoa, mas da experiência de várias pessoas. E aí que está. Conclusão. Portanto, conclui-se que Humberto Maturana foi ímpar na filosofia e ciência. Seus trabalhos ficaram escritos na história da ciência durante muito tempo, podendo ser considerado um dos filósofos mais diferentes de toda a história, devido à sua origem e forma de desenvolver a ciência. Ou seja, Maturana ele foi totalmente diferente da sua forma de pensar. Como eu já tinha falado, o cara ele não é o cara em questão, Maturana, ele não era somente mais um europeu estadunidense que tinha crescido na vida e que se fez seu modo de pensar baseado na física, ou baseado no modo de pensar europeu, americano, mas na forma ele inicialmente pensou como ele era um latino que já sofria um certo preconceito da sociedade por não ser dessa classe de filósofos, de não ser nem americano, nem europeu, e ainda mais, ele fez a sua filosofia não baseada na física, mas na biologia, ainda mais, o que geraria ainda mais preconceito dentro da comunidade científica. E a sua ciência, ela, em filosofia também, seus trabalhos no campo acadêmico e na educação podem ser considerados os mais diferentes da história, devido à origem dele e também que elas irão perdurar por bastante tempo, já que ele meio que assinou o nome dele no final de cada folha quando ele começou a investir na educação. Essa aqui é a referência bibliográfica que eu acho que eu usei, foi a Wikipédia. É isso aí.